Shalom, a paz e graça do Senhor hoje em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Estamos na semana 9 e glória a Deus por todas as coisas. Vamos orar? Querido, amado Espírito Santo, estamos aqui, declaramos nossa mente, nosso coração cativos à Tua voz, queremos Te ouvir, queremos entender da Tua palavra, nos traz clareza, entendimento, discernimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Então, esse é o devocional do livro da Universidade da Vida, estamos na semana 9, um novo começo, e hoje é o dia 58. Quem tem esta oportunidade? E eu quero ler um texto do apóstolo Paulo que está lá em Atos, capítulo 10, que fala assim: Pedro então respondeu: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Esse texto aqui fala quando Pedro foi na casa de Cornélio. Cornélio e toda a família dele experimentaram do sobrenatural de Deus. Eles ali foram cheios do Espírito Santo quando Pedro estava falando da palavra, estava falando sobre Jesus. E aí Pedro ficou maravilhado e todos os judeus que estavam ali com Pedro também ficaram maravilhados e entenderam que o Senhor não faz acepção de pessoas. Porque até então, até aqui, até nesse texto aqui de Atos, Deus só tinha se relacionado unicamente com o povo judeu, que era o povo que ele tinha escolhido, tinha separado para ele, era o povo escolhido de Deus, era o povo judeu. Mas a partir deste capítulo aqui de Atos, destes versículos que a gente acabou de ler, Pedro, ele teve uma experiência primeiro de uma visão que Deus deu para ele, que ele não podia fazer acepção. E por isso ele decidiu ir na casa de Cornélio, porque até então ele não falava com gentios, ele não pregava para gentios. E o que era gentil? Era o que não era judeu. Então todo o povo que era de outra nacionalidade, por exemplo, se Deus tivesse escolhido nós brasileiros, como a gente sempre fala, né? Deus é brasileiro, Deus escolheu o povo brasileiro. Pois é. E aí a gente não falaria com argentinos, com uruguaios, com chilenos, com norte-americanos, com nenhum. Por quê? Porque nós somos o povo escolhido de Deus, os brasileiros. Pois é, e durante muitos anos, aqui na Bíblia a gente vê isso, Deus só se relacionava com os judeus, e não com gentios, não com estrangeiros. Porque teve um ponto da Bíblia que a gente vê lá, Deus falando com Moisés, que quando entrasse na terra prometida, em Canaã, o povo judeu não podia se misturar com o povo daquelas nações, ele precisava exterminar. Por quê? Para que eles não tivessem ali as mesmas práticas, porque aquele povo eles cultuavam deuses estranhos, eles ofereciam seus filhos a deuses estranhos, eles faziam ídolos e Deus não queria que o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Deus se misturasse com o povo de Canaã e de nenhuma outra nacionalidade. Então, naquele momento foi instituído que o povo judeu não podia se misturar, só podiam se casar entre si, só podiam se relacionar entre si e não podiam se misturar com mais ninguém. Mas aqui em Atos a gente vê que Deus trouxe uma visão para Pedro, que não tem mais isso, que não tem mais acepção de pessoas, que todos podem receber. E podem receber o Espírito Santo de Deus e todos podem ser batizados. E quando Pedro estava ali pregando para a família de Cornélio, que eram gentios, e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, Pedro entendeu ali que eles poderiam ser batizados também. E aí ele fez isso com toda a família de Cornélio foi batizada. Então, o que a gente entende aqui? Que as únicas pessoas que não podem receber o Espírito Santo de Deus, que não podem compartilhar da família do Senhor, que não podem ser batizadas é quem não crê em Jesus. Porque se crer no Senhor é o suficiente você abrir a boca, confessar com sua boca e crer no coração que Jesus Cristo é o Senhor. É o suficiente para você ser seguidora de Cristo, ser discípula de Cristo, fazer o que ele fez. E Jesus, ele fez muitas coisas enquanto ele estava aqui na terra. Ele ganhou vidas, ele discipulou, ele teve ali os 12, ele pregava para multidões e ele ensinou ali a amar, a ter compaixão, ele ensinou a expulsar demônios, ele ensinou a orar, a pregar muitas coisas. Ele fez pelo seu exemplo e outras ele falou mesmo. Então nós precisamos ser discípulas de Jesus, seguidoras de Jesus. Então,
As únicas pessoas que não podem receber o Espírito Santo de Deus, que não podem ser batizadas na água, imersas, como a gente viu ontem, são as pessoas que não creem em Jesus, que não são discípulos de Jesus. E se você crê em Jesus, você é discípulo de Jesus, você quer isso para a sua vida, por favor, seja batizada em nome de Jesus, seja imersa nas águas ali, constatando. Isso é como se você simplesmente estivesse dizendo para o mundo que é isso que você quer Jesus, que você não abre mão de Jesus. Amém? Então, e eu quero te falar de algo que o Senhor nos falou, que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Foram as últimas palavras de Jesus antes de ele subir aos céus. Quando ele morreu, ressuscitou, ele passou 40 dias ainda com os discípulos quando ele ressuscitou. E a última coisa que ele falou antes de subir aos céus, nunca mais ninguém viu fisicamente ele, né? Ele falou assim: Ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos mandeis. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essas foram as últimas palavras de Jesus para mim e para você. Que eu e você ainda podemos sim a todas as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a gente pode imergir as pessoas ali em nome do Senhor. E a única coisa que pode te afastar disso, de Jesus, do batismo do Espírito Santo, do batismo nas águas, é se você não crê, se você não é discípula do Senhor. Mas se você crer no Senhor, não tem mais nada que te impeça. Tem pessoas que têm muita coisa na cabeça, inclusive são religiosidades. Ai, eu não vou me batizar porque eu ainda bebo. Ai, eu não vou me batizar porque eu ainda fumo. Ai, eu não vou me batizar porque eu não sou casada no papel. Deixa eu falar, isso são coisas, são processos que Deus ainda vai fazer na sua vida, se você deixar, se você quiser. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos ser batizadas, imersas na água, como Jesus foi. E a única coisa que pode te impedir é a incredulidade, se você não crer no Senhor Jesus. Agora, se você crê, se você quer Jesus para a sua vida, se você quer ser discípula do Senhor, faça isso. Isso não é a salvação, ok? A salvação é quando você abre a boca, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você crê com o coração. Mas o batismo é um sinal, é um símbolo de que sim, você está com o Senhor. Amém? Então a gente pode ter uma oportunidade de começar de novo através do batismo. E isso é para quem quer viver como discípula de Jesus. O Viva a Lição de hoje, você precisa completar o versículo que eu falei de Mateus 28. Então, busca esse versículo, memorize esse versículo e declare esse versículo. É o chamado de Deus para a sua vida. A segunda questão, você procurar as definições da palavra discípulo e a definição da palavra batismo. Então, procure e escreva o que é ser discípulo, o que é o batismo. O terceiro ponto é para você crescer. Para crescer como discípulo, eu vou. Então você deve dizer o que você vai fazer. E o quarto é o novo que desejo em minha vida é. E aí você escreve, tá bom? Recorde a lição. O batismo é para qualquer pessoa que queira ser uma discípula de Jesus. Estude a palavra. A gente vai começar o Salmo 119 agora. E também à noite, Gálatas 5 e Gálatas 6. Deus abençoe grandemente sua vida. Eu sei que você é uma discípula de Cristo, que você tem fome e sede dele. Amém?